Olá, bem-vindos ao canal A Dieta do Cordeiro. Eu, Marina Maprilé Corruian, diariamente tenho aqui servido uma porção, um capítulo deste meu livro, O Cordeiro, Marinado em Porções. E olha só, hoje chegamos ao 30º capítulo. Estamos perseverando, espero que você também esteja comigo, né? Esses 30 capítulos, quase mais de um mês, né? Perseverando aqui, porque além desses 30 capítulos, tivemos dois vídeos iniciais que eu explico o projeto da Dieta do Cordeiro, né? Então, vamos continuar aqui nos enriquecendo com essa teoria e prática, né? Que são duas coisas que casam perfeitamente, porque uma não vive sem a outra, e esse casamento não pode nunca ter fim. Aliás, falando em casamento, bodas de 30 anos são bodas de pérolas. E eu tenho considerado cada reflexão aqui uma pérola, mesmo neste tesouro que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos continuar garimpando esta mina da palavra e hoje iremos abordar a pérola mãe, texto básico bíblico que deu origem ao propósito daquele ano que eu comecei a escrever, este ano de compartilhar em 2018. O texto foi extraído de Lucas 8:39, cujo episódio também é narrado em Mateus 8 e Marcos 5. Os textos estão copiados aí na descrição do vídeo. Todo capítulo tem o seu texto base. E a história de hoje é bem tensa. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Versículo 27. Já pensou em encontrar com um tipo desses? E tem mais. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Versículo 29. Marcos ainda diz que noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras. Ou seja, tão violento e terrível era que ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ninguém até ele ter este encontro com Jesus, porque Jesus é suficientemente forte, incomparavelmente poderoso e incondicionalmente compassivo para libertar este jovem das correntes de Satanás. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes de contarmos o final feliz dessa história, vamos analisar os diálogos travados antes, durante e depois dos fatos. Então, o primeiro ponto é o pedido dos demônios. Sempre fiquei intrigada com este pedido de oração que o próprio demônio faz para Jesus, implorando de joelhos, o que muito crente liberto não faz mais, né? Reconhecendo que ele era filho do Deus Altíssimo, foi assim que eles chamaram Jesus, o que também muitos filhos de Deus parecem não reconhecer mais, e pedindo-lhe permissão para sair do homem e entrar nos porcos. Pedir permissão ao Senhor para entrar e sair também parece algo meio fora de moda para muitos outros hoje, mas temos que sempre fazer isso. Mas, por incrível que pareça, Jesus lhes deu permissão. Lucas 8:32. Jesus atendeu à oração dos demônios. Sim, talvez justamente por eles terem orado, entre aspas, né, com pelo menos três posturas corretas. Primeiro, a reverência, temor e clamor diante do Todo-Suficiente. Eles imploraram de joelhos. Segundo, o reconhecimento, humildade e respeito diante do mais forte, porque eles declararam filho do Deus Altíssimo. E terceiro, obediência, dependência e submissão diante do único que podia ser o dominador, porque eles pediram, permita-nos, né?
Então, por mais que estamos falando de Satanás, eu não estou elogiando Satanás, mas eu estou chamando a atenção para essas três posturas corretas que fazem com que as respostas de oração cheguem. É a reverência, o temor, o clamor, o reconhecimento, a humildade, o respeito, a obediência, a dependência, a submissão. Então, fica a dica aí desse primeiro diálogo. O segundo é o pedido do povo da cidade. O pedido de oração mais absurdo que eu já vi, né? Lucas 8:37 diz: Então o povo da região suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Nossa, é de se acreditar? Em outras palavras, expulsaram a Jesus do território deles, não porque estivessem alegres pela libertação de um desprezível endemoniado, mas porque estavam tristes e preocupados com o prejuízo financeiro que tiveram com a perda de cerca de 2.000 porcos, que atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Marcos 5:3. E por incrível que pareça, Jesus também atendeu essa oração e saiu da terra deles e entrou no barco, regressando para sua terra. Agora também tem aqui, talvez, três motivos também pelos quais Jesus tem atendido essa oração. Primeiro, eles não reconheciam em Jesus a suficiência para suprir todas as suas necessidades. Então, ficaram sem os porcos e sem Jesus. Segundo, não viram na cura do jovem possesso um motivo mais forte para desejarem a presença libertadora de Jesus e continuaram cativos de si mesmos. E terceiro, porque não eram dignos de estarem sob o domínio do único digno de reinar em seus territórios. Então permaneceram miseráveis, pobres, cegos e nus, muito mais do que o ex-endemoniado que foi liberto. Lamentável, né? Agora, o terceiro pedido é o do homem liberto, né? Da legião de demônios. Agora vem o pedido, humanamente falando, mais coerente de todos, do homem que antes estava morando no sepulcro, solitário, despido e atormentado violentamente por espíritos imundos, mas agora estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, como diz Lucas 8:35. Mas quando Jesus estava entrando no barco, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Marcos 5:18. Óbvio, a gente pode dizer, é lógico que é um pedido de oração que Jesus iria responder positivamente. Se respondeu para o diabo aquela coisa absurda, se respondeu para o povo da cidade aquele outro pedido absurdo, como não ia responder esse? Pois aí que a gente se engana. Só que não. Por incrível que pareça, Jesus não atendeu a esta oração, por três motivos também. Jesus não o permitiu, mas disse: primeiro, vá para casa, para a sua família. Depois de tanta solidão, a volta ao lar em família, dentro de casa, seria o suficiente para ele. Olha, segundo motivo, Jesus disse: e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você. Isto sim seria a sua missão mais forte para aquele momento do que ir com Jesus. Olha a importância de anunciar o que o Senhor fez, primeiramente para os da nossa casa. E terceiro, Jesus disse: e como teve misericórdia de você, tirando-o do domínio das trevas e transportando-o para o reino do Filho do Deus Altíssimo. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em toda a cidade, não só para sua família em primeiro lugar, mas em toda a cidade, tudo quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Marcos 5, 19 e 20. Então, eu continuo a anunciar em minha casa, para minha família e para toda a cidade o quanto Jesus tem feito por mim.
Estou admirada. E você? Vamos fazer a mesma coisa? Eu creio que nós também, dadas as devidas proporções, fomos libertos das trevas, né? Estamos agora sentados em perfeito juízo, vestidos. Temos muito que contar do que Jesus fez, faz e ainda pode fazer por nós. Há muita gente esperando saber do que Ele é capaz, saber que Ele é o todo suficiente, saber que Ele é o mais forte e saber que Ele é o único que pode todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Amanhã ainda estamos dentro do mês, é o dia 31 de março, e vamos aí para o nosso próximo capítulo, ok? Até lá.